Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa O Evangelho Eterno. Bom, hoje nós estaremos estudando sobre um tema um pouco, ou podemos colocar assim, muito importante, muito interessante, não diferente de todos os outros temas. Pelo que hoje é um tema especial, porque é o último vídeo, ou seja, o último tema da série O Fim Está Próximo. Bom, hoje nós estaremos estudando sobre exatamente o Anticristo vem já. Nós estivemos estudando sobre vários outros temas que apontam para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que no primeiro tema que nós estudamos, com o tema O Fim Está Próximo, nós estudamos exatamente que Cristo Jesus não voltará enquanto o Anticristo não se levantar. Bom, nós veremos em que momento, nós veremos exatamente como e o que é mais importante. Cristo Jesus já havia nos dito quanto a este anticristo. E antes que nós possamos dar entrada neste tema, antes que nós possamos começar a estudar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você para estar curvando a sua fronte e fazendo uma oração. E também antes de nós fazermos a oração, eu gostaria de falar para você que está nos assistindo neste momento, está nos ouvindo, que você possa estar, por favor, buscando a sua Bíblia. Tudo bem? Vá lá, busque a sua Bíblia, volte aqui para que nós possamos então ter mais alguns estudos e continuidade do nosso estudo, por favor. Pois a palavra de Deus é necessária neste momento. E nós teremos aqui estudos apenas e somente à luz da palavra de Deus. Então, se você não está com a sua Bíblia aí, independente de qual seja, se é revista corrigida, se é revista atualizada, se é Vulgata, não importa. O que importa é que todas elas são a palavra de Deus, e então nós gostaríamos que você fosse lá, então, buscar a sua Bíblia e voltar para estudar conosco, tudo bem? Então, curve sua fronte e vamos fazer então uma oração conosco. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós estaremos encerrando uma série de estudo onde nós podemos ver que o Senhor se fez presente durante toda ela. Nós pedimos que, não diferente dos outros estudos, o Senhor possa estar presente neste momento e que o Teu Santo Espírito possa então, ó Pai, ser o nosso professor por excelência. Por favor, Senhor, nos ajude, nos ensine e clareie as nossas mentes. É o que nós pedimos e suplicamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, para darmos início ao estudo de hoje, o Anticristo vem já, nós gostaríamos de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 foi justamente o tema ou o texto-chave do início de nossa série e será o texto-chave do fim da nossa série. Tudo bem? A série intitulada com o nome O Fim Está Próximo. Se você não assistiu os outros vídeos, nós te recomendamos que você possa estar procurando no YouTube, lá está nossos vídeos gratuitamente, você pode estar assistindo, tudo bem? Bom, a partir do verso 23 diz o seguinte: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui em Mateus capítulo 24, Jesus, a partir do verso 15, ele vem dando o segundo bloco, como nós já estudamos no primeiro assunto, ele agora entra no segundo bloco. Esse segundo bloco ele vem falando sobre a grande tribulação. O primeiro bloco ele inicia com o engano religioso, ele vem falando sobre guerras e rumores de guerras, o amor se esfriando, o evangelho sendo levado a todo mundo e então chegando o fim. Quando chega-se o fim, começa-se então a grande tribulação. Tribulação essa que o povo de Deus, a igreja de Deus, passará sim por ela. E isso nós vimos não por nós mesmos, ou simplesmente porque nós tivemos uma ideia de que é assim ou que tem que ser assim. Não, nós vemos biblicamente. Se você ainda não viu o nosso último estudo, nosso penúltimo estudo, que tem por título O Arrebatamento da Igreja de Deus, então você pode estar indo lá para o YouTube e estar procurando esse vídeo, você entenderá que a Igreja de Deus passará assim, pois ela só será arrebatada no dia da volta de Jesus. E nós estamos estudando aqui não o grande evento final, que é a volta de Jesus. Nós estamos aqui estudando os eventos finais,
Eventos esses que antecedem a volta de Jesus, que precedem a volta de Jesus, tudo bem? Então, eu gostaria de justamente estar convidando você a entender este contexto. Jesus ele vem falando sobre a grande tribulação, ele vem relatando sobre o dia do sábado, a guarda do sábado nesse capítulo, pelo que nós não vamos aqui estar dando mérito a essa questão, pelo que nós vamos dar mais mérito ainda quanto a outro. Porque em meio a essa tribulação, esta grande tribulação, nós vemos que Jesus é como se ele tivesse dado uma pausa, e então ele começa a falar sobre um falso profeta, ou falsos profetas, falso Cristo, ou falsos cristos. Era como se no meio dessa grande tribulação, Cristo nos chamasse a atenção e falasse, olha, pelo que haverá um momento em que o engano religioso, ele imperará. Mas de que forma? De que forma o engano religioso imperaria? Pelo que se nós fôssemos ler mais abaixo, em Mateus capítulo 24, no verso 24 também diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, entenda só o seguinte, reparem, são grandes prodígios e milagres, não são pequenos prodígios ou milagres, não, são grandes. Podemos denominar aí como curar um cego? Sim. Podemos denominar aí como levantar um paralítico? Sim. Ou qualquer outra coisa? Sim, irmãos. Pelo que são grandes esses prodígios, são grandes esses milagres. Grande, muito grandes. Pelo que são tão grandes e tão convincentes, podemos colocar assim, que se os próprios eleitos não tiverem cuidado, serão enganados. Vocês conseguem entender? Ou seja, não é algo que nós, com nossos próprios esforços, ou nós, a nossa carne, possamos olhar e dizer, não, isso aí é de Satanás. Não! Será algo perfeito, ao ponto de, se não tivermos muito cuidado em analisarmos, nos perderemos. Eu gostaria de convidar você para estar entendendo mais a fundo quanto a isso. Eu gostaria de convidar a você que abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. No capítulo 9, a partir do verso 1, é o que nós vamos estar estudando. O que vai nos chamar a atenção é justamente que, a partir do capítulo 8, capítulo 9, vai falando sobre as trombetas do livro do Apocalipse. Quanto às trombetas do livro do Apocalipse, irmãos, entenda, nós não vamos dar aqui muito mérito, nós não vamos entrar diretamente nisso. Pelo que nós estamos preparando, sim, a série sobre as 7 trombetas do Apocalipse, onde você poderá entender cada uma na sua íntegra, cada uma fielmente, como está escrito e compreender melhor. Pelo que hoje nós vamos dar mais foco apenas na trombeta número 5, ou seja, na 5ª trombeta. Tudo bem? Então aguarde mais um pouquinho e mais à frente nós estaremos aí divulgando para vocês a série das 7 trombetas. Tudo bem? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 1. Esse vai ser justamente o tema do nosso estudo hoje. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Irmãos, fica aqui nos chamando a atenção esse nome. Porque, como nós sabemos, o livro do Apocalipse, ele é justamente um livro de símbolos, ele é um livro de enigmas, podemos colocar assim, onde nós temos que interpretá-las, claro que não por nós mesmos, mas a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nos diz que a Bíblia tem que ser estudada assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ela por si só nos responderá. Porque, agora veja, Apocalipse capítulo 9, no verso 1, que nós estamos lendo, diz que o 5º anjo tocou a trombeta, e então João vê
uma estrela caída do céu aonde? Na terra. Na terra. O que significa estrela? Porque a essa estrela foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E já nós veremos o que é isso. Pelo que é isso que está. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela não tem mão. Então, obviamente, essa estrela neste momento está sido como podemos colocar assim, simbólica. Tudo bem? O que significa estrela na Bíblia? O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 20, vai nos dizer o que é. Apocalipse, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos ir para um raciocínio lógico aqui. Não somente lógico humano, claro, mas um raciocínio lógico bíblico também. Se nós temos 7 estrelas, e isso significa que essas 7 estrelas são 7 anjos, logo, uma estrela significa que é igual a um anjo. Vocês conseguem entender? Pelo que veja, vamos agora interpretar o que João quer nos dizer. E o 5º anjo tocou a trombeta e vi um anjo caído do céu na terra. Vocês conseguem entender? Pelo que se você não entendeu, Apocalipse capítulo 12, eu gostaria de convidar você. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, para podermos entender. Veja só. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem é esse dragão? Você quer saber quem é esse dragão? Veja, verso 9. E foi-lhe expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vocês conseguem entender? Então reparem bem. Estes anjos, principalmente o dragão, a saber, Satanás, fez uma peleja no céu. Quando eles estão pelejando no céu, Miguel, a saber, Cristo Jesus com roupa de batalha, Miguel e seus anjos começam agora a batalhar essa peleja, a batalhar essa batalha. E então Miguel, obviamente, o Filho de Deus, vence a Satanás e os expulsam do céu. Não se achou no céu mais lugar, nem de Satanás, nem dos anjos rebeldes. Agora, aí é que está. Eles foram expulsos do céu, foram retirados do céu e jogados aonde? Na terra. Vocês conseguem entender? Aí está. Nós vimos agora a tradução de Apocalipse capítulo 9. Aí está justamente o que significa vi um anjo caído no céu. Agora nós sabemos quem é essa estrela. Ou quem é este anjo? O próprio Satanás. Pelo que nós vimos aqui que ele foi jogado do céu para onde? Para a terra. Pelo que em outro lugar, na Bíblia, em Pedro, 2 Pedro capítulo 2, vai nos dizer exatamente o local da Terra, do planeta Terra, em que os demônios e Satanás se encontram, ou foram precipitados. Veja, 2 Pedro capítulo 2, no verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os aonde? No inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Vocês conseguem entender agora? Por que Satanás estava lá com a chave do poço do abismo que lhe foi dado? Ou seja, quando se diz foi-lhe dada a chave, significa
foi-lhe dada permissão. Vocês conseguem entender? Ou seja, quando lhe dá permissão a Satanás, quando dá essa permissão a Satanás para que ele abra o poço do abismo, significa que a ele foi dada a permissão para abrir o inferno. Para quê, irmãos? Para tirar quem de lá de dentro? Para tirar os próprios demônios. Os demônios, eles estão presos. Pelo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: não são todos os demônios que estão presos, pois nós sabemos disso. Tanto é que aí está o motivo da desgraça que há no mundo hoje. Tanto é que nós podemos ver a cada uma dessas coisas que estão acontecendo tem sim um significado. Demônios. Pelo que, irmãos, no estudo das trombetas e na grande tribulação, nós vamos fazer sim um estudo sobre a grande tribulação, nós veremos que Satanás será solto e ele fará a grande tribulação por intermédio de uma pessoa. Que nós não vamos ver agora quem é. Você depois aguarde, nós então estaremos dizendo a você quem é. Pelo que, não nós, mas a Bíblia. Agora, irmãos, ele será solto e então lhe será enviado a permissão para que ele abra o poço do abismo, para que saiam quem? Quem está lá nos abismos? No inferno? Os demônios? Tudo que eu gostaria de saber, de dizer a você, exatamente o que significa abismo, ou em qual abismo eles estão. Biblicamente está escrito. Porque a palavra abismo tem dois significados, irmãos. Dois significados. E um desses significados não cabe ao que nós estamos estudando. E veja, está lá em Romanos. Vamos abrir aqui. Romanos capítulo 10, no verso 7. Tudo bem? Romanos capítulo 10, verso 7 diz o seguinte: ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Aqui está a primeira tradução para abismo, ou seja, lugar de mortos. Vocês entendem? Aí onde está? Aí é que está o mais interessante. A palavra abismo, a primeira tradução é lugar de mortos, ou inferno mesmo, inferno, lugar dos mortos. Pelo que essa tradução de lugar dos mortos não nos cabe ao que nós estamos estudando. E você entenderá mais à frente. Pelo que você pode estar perguntando, mas ele faz. Então, já que lugar dos mortos não é a tradução correta, então qual é a tradução correta? Biblicamente nós veremos. Eu gostaria de convidar você a ir a Gênesis. E você vai entender um pouco mais. Traduções. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, eu gostaria de convidar você. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do quê? Do abismo. Você consegue entender? Aqui você vê que há duas traduções para a palavra abismo. Porque se nós pegássemos a palavra abismo unicamente, somente para lugar onde os mortos estão, ou seja, sepultura, eu lhes faço uma pergunta. Havia sepultura ou mortos naquela época onde a própria terra estava sem forma e vazia? Claro que não. Por isso, o nome abismo, ele tem a tradução também de mar, ou fundo do mar, entende? Pelo que aí que está. Se você pudesse estar indo ao Google depois e fazendo uma pesquisa sobre abismos ou sobre o mar, no próprio YouTube, nós veremos ali próprios cientistas falando que no fundo do mar existem abismos, fósseis, podemos colocar assim, abismos fossais. Agora, aí é que está, irmãos. Quando Satanás foi expulso para a terra e com seus demônios para o abismo, existia sepultura? Não existia. O que existia? O mar existia? Existia, pois a Bíblia mesmo diz.
que era somente águas. E se você ler o verso 2 mais à frente, você verá isso, onde ele vai justamente nos dizer que havia água, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora, reparem só o seguinte, gostaria de que vocês pudessem memorizar e até mesmo olhar bem para o seguinte fato. Vejam só, se foi lhe dado permissão para abrir o abismo, então Satanás, ele abre a sepultura ou ele abre o fundo do mar? Onde estão lá? No caso, abrir, ou seja, dar permissão para que os demônios saiam. No caso, seria a segunda tradução, ficaria mais óbvio e ficaria mais, podemos colocar assim, completa essa tradução, ou esta explicação. Tudo bem? Pelo que agora vamos voltar para Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. E então nós veremos agora a continuação, para podermos firmar essa explicação que foi lhe dada. No capítulo 9, no verso 2, então, diz o seguinte: ela, no caso a estrela, abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os próprios escorpiões. Irmãos, o que são esses gafanhotos? Os próprios demônios. Pois quem é que está lá no abismo? Os demônios. Então, são demônios que então recebem a permissão para se retirar do abismo e então vir para a terra. Irmãos, vocês estão entendendo a gravidade em que nós estamos chegando neste assunto? Vocês conseguem entender? Vejam só. Abre-se o abismo, e aqui vai nos chamar a atenção. Dá não somente a permissão a esses demônios para que saiam do abismo, pelo que pior do que isso, dá-se a permissão para que eles tenham poder como os escorpiões da terra. E qual é o único poder que o escorpião da terra tem, irmãos? Qual? Matar. Este é o poder que é dado a eles. Irmãos, vocês sabem que hoje Satanás e demônio algum tem poder sobre nossa vida. Vocês sabem o que é isso? Eles não têm poder para tirar a vida de alguém. Eles não podem tirar a vida de alguém. Pois assim foi até mesmo na história de Ló. Vocês lembram? Pelo que chegará o tempo em que Deus permitirá que eles tirem a vida de seres humanos. Pelo que fica uma pergunta: a quem terá este desgosto, podemos dizer assim, de ter a vida retirada por um demônio? Quem? Será que eles sairão por aí matando qualquer pessoa ou o justo de Deus? Vocês querem saber quem? Está no próximo verso, no verso 4. Veja só. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Vocês vejam? Foi dado poder para eles matarem, pelo que não era para matar as ervas, e não era para matar quem tivesse na testa o quê? Na fronte? O selo de Deus. Veja que ele não está falando que só se livrará da morte aquele que tem a marca da besta. Não, mas sim aquele que tem o selo de Deus. Exatamente, meu irmão. Nós, o povo de Deus, seremos livres e libertos da morte pelo selo de Deus. E você sabe qual é o sinal de Deus? Você sabe qual é o selo de Deus? Se você não sabe que selo maravilhoso é este,
nós gostaríamos de convidar você a depois esperar mais um pouco e então mais à frente nós veremos que sinal maravilhoso é esse, que selo de Deus é esse tão poderoso e forte que pode até mesmo livrá-los da morte. Que espere, não hoje. Bom, irmãos, nós gostaríamos de chamar ainda mais atenção para vocês, porque em meio a tudo isso, nós veremos neste momento, a partir deste momento, qual será o grande prodígio e milagre que, se os próprios eleitos não tiverem cuidado, serão enganados. Será um prodígio, confesso a vocês, que nos chama bastante atenção. E sabe, irmãos, nós não vamos ler para não delongarmos mais ainda o estudo, pelo que em Joel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o livro de Joel vai nos falando sobre a volta de Jesus, como é dito, o dia de Deus, da justiça de Deus. Lá ele vem relatando sobre que os anjos de Deus, na volta de Jesus, virão como cavaleiros para o combate, para a batalha. Fará grande barulho. Diz exatamente que eles têm a feição, têm o jeito, têm parte de leão. Sabe, irmãos? Diz que serão tão perfeitos, que serão vários, pelo que nenhum consegue chocar-se contra o outro. E tanta perfeição, são sincronizados. Entendam? Pelo que, irmãos, isto é que nos chama a atenção. Apocalipse capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 10. Vamos ler a partir do verso 7, para podermos entender melhor. No verso 7, a partir dali, João vai nos dar o aspecto ou as características desses gafanhotos, desses demônios. Eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, vocês possam prestar bastante atenção nesse aspecto. Verso 7 em diante diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça, havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Irmãos, vamos traduzir esse verso 7. Vamos para aqui. Em Joel fala que os anjos de Deus é como cavaleiros e cavalos para a peleja. Nesse verso 7 diz que os gafanhotos também parecem cavalos ou cavaleiros para a peleja. Mais do que isso, diz que eles têm em sua cabeça o quê? Coroas como coroas de ouro. E tem rosto de homem. Irmãos, eu faço a pergunta a vocês. Quem é assim? A questão da peleja, dos cavalos indo para a peleja, vocês vão entender daqui a pouco. Pelo que, quem é que tem o rosto como de homem e tem coroas de ouro? Quem são esses? Anjos, irmãos. Anjos. E vocês verão mais à frente. Veja só o verso 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como os dentes de leão. Irmãos, parem para entender. Como que é o cabelo de mulher? Normalmente, como é o cabelo de mulher? Comprido. Isso é que nós identificamos da homem e mulher, a diferença entre homem e mulher. Mulher tem cabelo comprido e largo. Irmãos, agora vamos juntar aqui um aspecto com o outro. Tem um cabelo comprido, largo, tem coroas e tem rosto de homem. Quem são? São anjos. Anjos. Pelo que aqui João vai justamente nos mostrar como se ele estivesse indo à peleja. E o pior de tudo, com toda a autoridade em sua boca. Vocês conseguem entender isto? Pois os dentes de leão significa isso? Vocês entendem? Pelo que, reparem o verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Vocês conseguem entender? Aqui está, eles têm
cabelo comprido e largo, como de mulher, rosto como de homem, de pessoa física, tem coroas de ouro e tem asas. Irmãos, tem mais alguma dúvida que realmente essas pessoas, esses esses gafanhotos são anjos? Há ainda alguma dúvida quanto a isso? Irmãos, pelo que neste momento nós estamos vendo que esses anjos estão em ordem de batalha. Agora é isso que nos chama a atenção. Você poderia estar neste momento assistindo e falando assim, é a volta de Jesus que ele faz. Esta é a volta de Jesus, pois a única batalha, além da que há no céu e que haverá na terra, será a partir da volta de Jesus e depois o Armagedon, que nós não vamos entrar nesse assunto. Então, esta é a volta de Jesus ele faz. Não. Porque vocês esqueceram de quem nós estamos a falar? De demônios. E vocês vejam só, no verso 11 nos diz: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Sabe o que significa esses dois nomes? Destruidor. Então parem para pensar. Anjos em ordem de batalha, tendo por rei o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Que nós vimos, que caiu do céu na terra. O próprio Satanás. Vocês veem aí? Ele faz o que você quer nos dizer. Na quinta trombeta, irmãos, na grande tribulação, Jesus ele dá uma pausada, para chamar a nossa atenção para o seguinte, que no meio da grande tribulação, Satanás forjará a volta de Jesus. E se os próprios eleitos não tiverem cuidado, serão enganados. Tal será esta mentira. Será um prodígio, será um sinal tão grande, tão grandioso, que se os eleitos não tiverem cuidado, correrão risco de serem enganados. E aqui nós deixamos um aviso para vocês. Breve Jesus voltará. Pelo que não se enganem, irmãos. De modo algum estas coisas acontecerão, sem que antes venha o Filho na perdição. O anticristo breve virá também. Preparemos, pois estas coisas estão para acontecer. E fica então um aviso que já é antigo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus já é chegado. Eu gostaria de convidar a cada um de vocês que estão nos assistindo a prestar mais atenção agora. Irmãos, nós sabemos que todas essas coisas estão para acontecer. Nós já sabemos que já podemos ouvir os passos de Cristo e de seus santos anjos. Nós vemos aí guerra e rumores de guerra. Nós vemos aí o amor se esfriando. Nós vemos tantas coisas acontecendo. Pelo que, irmão, eu quero lhe perguntar. Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Você quer neste momento dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida? Bom, se você deseja neste momento lançar os seus problemas, seus pecados, a sua angústia sobre os pés da cruz, eu gostaria de convidar você a estar fazendo uma oração. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Neste momento, nós lhe pedimos, toque em nossa vida, toque em nós,
retire de nós as nossas dúvidas, os nossos problemas e pesares, para que assim o Espírito de Cristo Jesus possa então habitar em nós. Nós pedimos e suplicamos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.